meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, meninas e meninos? Estão legais, criançada? Vamos a mais uma aulinha hoje? Essa aula hoje vai estar, ó, bem legal. Nós vamos falar hoje na aula de ciências. Hoje, nossa primeira aula hoje vai ser ciências, tá? Vamos lá. Ciência, nós vamos falar sobre as plantas. Enquanto a tia vai procurar aqui também, é o tempo que vocês pegam um livro de ciências, tá certo? Livro de ciências, página 34, tá? E nós vamos falar sobre o reino vegetal, ou seja, vamos falar sobre as plantas, tá? Olha, pegaram aí? Tá? Então, vamos lá. Página 34, reino vegetal. Na outra unidade a gente fala sobre os animais, não foi? Vai falar sobre vegetais, tá? Então, as plantas, aí na página 34, as plantas são seres vivos, muito importantes para a vida do planeta. Além de deixar o ambiente mais bonito e o clima mais agradável, elas servem de alimento e abrigo para várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes nas florestas, nos jardins, nos lagos e em muitos outros lugares. Então, as plantas são muito importantes para o meio ambiente, né? Tanto para os animais como para nós, seres humanos. Tá? Então, assim como os animais, elas também são seres vivos que precisam de água, de ar, de terra, né? De sol. E elas são seres vivos porque elas são seres vivos porque elas nascem, elas crescem, reproduzem e morrem, tá? As plantinhas também morrem, tá, gente? Se a gente não cuidar, ela, ó, se a gente quebrar os galinhos dela, ela fica tristinha e morre, tá? Então, para viver, as plantas precisam de, como eu já falei para vocês, precisam de água, de luz, de espaço e terra apropriada para que ela possa crescer bem viçosa. Existem plantas que vivem na terra, essas plantas são chamadas de plantas terrestres, tá? Existem plantas que vivem na água, essas são chamadas de plantas aquáticas. E existem plantas que vivem sobre uma outra planta, elas são chamadas de plantas aéreas, tá? Elas ficam sobre uma outra planta, fica suspensa. Então, elas são chamadas de plantas aéreas. As partes da planta. As plantas, ó, a gente não tem nosso corpo? Nós não temos cabeça, tronco e os membros, que são os braços, mãos e as pernas. Certo? Do mesmo jeito, as plantas. As plantas também têm suas partes, né? Então, quem são as partes da planta? A raiz, que fixa na terra, né? A raiz é a parte da planta que é responsável por prendê-la no solo ou qualquer outra superfície. É através dela que os vegetais retiram, a raiz retira lá do subsolo, né? A água e os sais minerais, né? Que a planta precisa. Existem raízes que não servem de alimento, mas as raízes que servem de alimento, como a batata doce, inhame, macaxeira, cenoura, tá? E uma infinidade. Existe uma outra parte também da planta, é o caule. O caule ele serve para sustentar as folhas, as flores e os frutos. Transporta a água que passa por dentro dos caules, a água e os sais minerais, certo? E ela leva o alimento para todo o corpo da planta. O caule. Os caules eles podem ser finos ou grossos. Alguns são usados pelo homem para construir casas, móveis, né? Há alguns caules usados na alimentação, como o caso da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar serve para fazer álcool, serve para fazer açúcar, rapadura, serve para fazer aguardente, bebida alcoólica, né? Então, tem várias utilidades aí, esse caule aí que é a cana-de-açúcar. A folha, as folhas. As folhas, elas são responsáveis pela reprodução, pela produção do alimento das plantas, e também pela respiração e transpiração, tá? Ela, ó,
puxa o gás carbônico que transpira o gás oxigênio, certo? E esse ar que a gente precisa para sobreviver, sem oxigênio a gente não consegue viver, tá? Então, as flores são os órgãos reprodutores de algumas plantas e podem dar origem a frutos e sementes. Muitas flores são coloridas e têm cheiro, né? Uma rosa mesmo, aquele cheiro, aquele perfume maravilhoso. Tá? Temos também os frutos. Os frutos servem para proteger as sementes e são extremamente deliciosos, certo? Tem muitas vitaminas as frutas, então comam fruta, viu, gente? É muito saudável, tá certo? Agora aqui, nós vimos aí as partes das plantas, né? Quem são as partes das plantas? São a raiz, o caule, folha, frutos e semente. Desculpa. Raiz, caule, folha, flores e semente. Raiz, caule, folha, flores e frutos. Que semente o quê? Hoje eu tô semente na minha mente aqui o tempo todo. Mas, olha pessoal, as partes das plantas são essas assim, como eu falei para vocês. A raiz fixa a planta no chão, agarra a planta no chão. O caule, ele serve para transportar o alimento dela própria, né? E também sustenta as folhas, os frutos e as flores. Né? As folhas, elas são responsáveis pela respiração e transpiração das plantas. Né? As flores são responsáveis pela reprodução, né? E são belíssimas, algumas cheirosas, como eu já falei para vocês. E os frutos guardam as sementes que ficam no seu interior e dão origem a uma nova plantinha, né? E também serve de alimento, fornecendo muitas vitaminas para o nosso organismo. Maravilhosa os frutos. As plantas e o seu alimento. Olha só, as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Né? Ela não precisa de um outro ser para se alimentar. Ela própria produz o seu próprio alimento. Observem aí. As plantas, diferentemente dos animais, produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Para conseguir produzir seu alimento, as plantas necessitam de água, gás carbônico e luz solar, captada através da clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, um açúcar chamado de glicose. Ao mesmo tempo que se produz seu alimento, a planta libera oxigênio pelas folhas. Olha aqui, ó, a raiz lá da terra pega aqui os sais minerais, estão vendo aqui? Leva aqui pelo caule, ó, lá para as folhas. Lá na folha, a folha absorve a luz do sol. Aqui tem a clorofila. Mistura a água com os sais minerais, o gás carbônico, tudinho isso aqui, ó, transforma em glicose. É a glicose, ó, é que alimenta a planta todinha. E com isso aí, eles liberam, quando ela está bem alimentada, ela libera o oxigênio que serve para nos deixar, ó, respirando assim, tá bem? Então, a tia Adriana explicou aqui a vocês, certo? Mas aí vocês vão responder aqui a página 36 e a página 37. É pouquíssima a tarefa de hoje, da primeira aula agora, né? Bem pouquinho aqui agora, ó. Aqui, o primeiro aí, de que elas precisam para viver? Uma planta precisa de quê para viver? Né? Qual é a parte da planta que transporta água? Certo? Onde ficam as sementes de uma planta? Para que os outros seres vivos utilizam as plantas, né? A gente utiliza para quê? Nós utilizamos na alimentação, na medicação, na ornamentação, não é isso? As sementes, elas ficam nos frutos, dentro do fruto, né? A parte que transporta água e alimento é o caule, né? E uma plantinha, ela precisa de água, de luz, de terra, de sol, de espaço, né? Para poder crescer.
bom? Terra apropriada, né? Então, segundo, você vai colocar V nas alternativas verdadeiras e F nas alternativas falsas, tá certo? O terceiro, você vai fazer a correspondência. 1, se for caule. 2, se for folha. 3, se for flor. 4, se for fruto. E 5, se for raiz. Beleza? Vai ler aqui e vai fazer a relação. 4. Observe o nome dos vegetais e escreva que parte da planta pertence. Uma mandioca, ela é folha, ela é caule, ela é raiz, ela é fruto, ela é flor, ela é o quê? Ela é raiz. Cana-de-açúcar, caule. Hortelã, folha. Manga, fruto. É isso? Então, meus queridos e minhas queridas, responder a página 36, página 37. Mas para isso vocês têm que ler a página 34, 35 e 36. E a 37 também. Para poder responder a 36 e 37. Tá bom? Então, beijinho. E eu aguardo vocês na aula de ética. Tô aqui esperando vocês.